Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, vou fazendo aquilo que não estreou ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? Hoje eu ia fazer um vídeo falando sobre a questão da independência, né? Porque hoje é o 7 de setembro e tal, mas aí não deu tempo por conta desse absurdo aqui que eu tô vivendo. Eu vou tentar deixar isso aí para amanhã, tentar fazer um vídeo aí para amanhã sobre isso. E hoje eu vou fazer mais um vídeo falando sobre essa questão aí da estupidez, né? Que essa gente da direita brasileira tá vomitando aí no Brasil nos últimos, né, enfim, na última década, e que na verdade muito disso é reflexo do que a gente vive desde o início do Brasil, né? Então o tema de hoje é esse aí, quer dizer, a direita está emburrecendo o Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, pensando aí na questão do Pablo Marçal, nessas discussões que a gente fez aí nos dois últimos vídeos, e Bolsonaro, enfim, né, e essa gente toda, Paulo Guedes, Damares, né, e daí para baixo, tá? Então, antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, e furar esse bloqueio absurdo e covarde que eu sigo vivendo aqui, a gente conversa a respeito, tá? E o meu romance também já está na editora, enfim, vai ficar pronto aí nos primeiros dias, nessa primeira quinzena de setembro, provavelmente, se não sabotarem, evidentemente. E aí eu apresento para vocês aqui, tá? E junto com o livro de poemas, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Essa questão aí, né, a direita está emborrecendo o Brasil, né? E aí, lembremos aqui só rapidamente esses termos que a gente refletiu nos dois últimos vídeos, de maneira mais detida ali e tudo mais, apenas aqui como citação inicial, para a gente depois passar para algumas outras consequências disso que a gente está vivendo aí. Por exemplo, dessa defesa da estupidez, dessa defesa aberta aí da estupidez que o Pablo Marçal faz e outras figuras também. E depois também alguns eventuais caminhos aqui para pensar melhor isso, tentar solucionar um pouquinho isso ou minimizar isso, tá? Então vamos lá, falamos, né, do efêmero, né, são as características que a gente está vivendo aí, digamos assim, da metade do século XX para cá, mas especialmente depois da globalização, com as coisas positivas, com uma série de coisas interessantes que a gente está vivendo, mas também tem essas características aqui que são problemáticas, especialmente no caso brasileiro, tá? Então, o efêmero, né, a gente vive uma lógica do efêmero, e essa lógica das redes sociais, especialmente os reels, né, e os stories, são um efeito disso, são uma manifestação disso, né? O imediatismo, que é a mesma coisa, né? São vídeos muito rápidos, de tudo muito rápido, tudo muito, enfim, né? Para ontem e tal. E aí o instantâneo, falei disso também, né? Que também isso é tudo mais ou menos farinha do mesmo saco, né? E aí o pragmatismo, que também é uma manifestação disso, quer dizer, essa coisa vamos falar um pouquinho disso aí também, que é essa ideia de que tudo tem que ser, né, muito objetivo, muito, enfim, rápido e etc e tal. Isso atrapalha a gente a pensar, isso acaba ensinando a gente a ser um idiota, né? É bem isso, né? E falamos também no último vídeo da questão do grotesco, né? Que aí é uma característica aí que é resultante disso, né? Porque o grotesco, ele é aquilo que... O grotesco sozinho, né? Justamente aquilo que abre mão do sublime, abre mão das elaborações, etc e tal. E muito disso deriva e acaba sendo herança do pensamento da direita tradicional, né? Que numa enfim, né, sustentar a lógica do senhor e do escravo, né, para usar aqui uma expressão, né, para reduzir essa questão, mas enfim, passam aí desde sempre a vender a ideia de que não, o negócio é trabalhar, o importante é fazer, né, não fica pensando muito não, que isso atrapalha, né? E aí a gente chega no limite de ter um bosta como esse otário aí que, porque a pessoa tem que, né, almoçar comer um sanduíche com uma mão em 15 minutos e trabalhar com a outra, quer dizer, isso é um verme, né, para dizer o mínimo, tá? Mas isso aí é um efeito desse tipo de lógica que, enfim... E aí esse tipo de coisa, que está inclusive muito bem desenhado lá no filme do Charlie Chaplin, né, que já tem 100 anos esse filme, e esse sujeito continua pensando assim, né? É um negócio impressionante.
Mas enfim, esse tipo de coisa não age apenas no cotidiano e ao mesmo tempo numa certa passividade de cobranças, né, e de exigências dos trabalhadores. Isso aí afeta a parte cognitiva, né? A pessoa vai ficando viciada nessa ideia de que o importante é fazer o básico, e isso emburrece inevitavelmente, né? Enfim, e o Brasil, que é um país que não nasceu conectado com a leitura, que não nasceu conectado com o estudo, isso só contribui para atrapalhar, né? Só contribui para a gente manter aí uma série de atrasos e uma série de agendas e de pautas, né? Que, para usar uma expressão lá do Eduardo Leite, né? Para roubar dele e usar de uma forma melhor aqui, mas pautas que poderiam efetivamente, enfim, levantar o Brasil aí de maneira mais ampla, tá? E aí falamos então de tudo isso e tal, e tem algumas coisas que eu não falei, por exemplo, né, que existe no Brasil existe, eu falei, né, no último vídeo, que tem essa coisa do grotesco misturado com a reflexividade negativa e com esse efêmero, quer dizer, então, como o grotesco ele é uma lógica que é baseada no cômico, enfim, no estranho, ele tá uma mistura do cômico com o estranho, com o excesso e tal. No Brasil, esse lado cômico do grotesco, ele é um lado ressentido, né? E é como se... E é um pouco assim, se manifesta muito nos pobres de direita, tipo Pablo Marçal, por exemplo, tipo Bolsonaro e tal, que o Bolsonaro talvez não seja nem um bom exemplo de um pobre de direita, né, que ascendeu, mas como é uma besta, né, então serve, né, para a gente pensar isso aí. Então, assim, esse cômico desse pobre de direita brasileiro, que é o retardatário, que é essa galera que está aí, né, há 10, 20 anos, descobriu que existe política e tal, esse humor, ou seja, esse cômico, né, do grotesco dessa direita, se manifesta como um ressentimento violento contra a pobreza, né? E por isso que os pobres de direita, quando eles manifestam a coisa dessa forma, na maioria das vezes o fazem, né? A coisa sai desse jeito aí, uma coisa meio que de vingança contra a pobreza, e aí isso impede de enxergar o país de maneira mais ampla, impede de entender certas agendas e certas pautas, né? E ao mesmo tempo isso ajuda a alimentar a ideia de que, o importante é dizer para as pessoas que elas têm que trabalhar, né? Como se isso fosse a única coisa que vai resolver o país, né? E a própria vida das pessoas está longe de ser, né? País onde as pessoas não estudam, o país não evolui, a renda per capita também não evolui, o conhecimento científico também não evolui, e a percepção, enfim, a percepção filosófica do nosso próprio contexto histórico e político e filosófico também não evolui, e etc e tal, tá? Então, enfim, isso aí é tudo importante. Aí tem mais duas coisinhas aqui. Vamos falar aqui então, né, dessas manifestações de baixo nível aí dessa coisa, né, que são contribuições que a direita sistematicamente faz para, enfim, para emburrecer o país, para manter o país nessa lógica aí de atraso, etc e tal, tá? Vamos lá. Isso se manifesta, por exemplo, na quantidade de analfabetos funcionais que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é uma quantidade alta aí, segundo consta, e isso são dados oficiais, mas certamente tem muito mais do que isso, porque a gente vê, por exemplo, um Bolsonaro da vida, que é um analfabeto funcional, Paulo Guedes, analfabeto funcional, Pablo Marçal, idem, que muitas vezes não comparecem nesses estudos, porque esses estudos muitas vezes são feitos com a população mais pobre, etc e tal, né? Mas a coisa deve ser muito pior do que isso. De qualquer maneira, eles colocam aqui, né, enfim, tem uma série de informações ligadas a essa coisa do que é o analfabeto funcional, e é interessante ver aqui, né, porque eles dizem o seguinte, analfabetos funcionais, na página 3 aqui, tá? São pessoas que podem ler materiais escritos de nível entre 4º e 8º graus, 4ª e 8ª série, né? Sendo capazes de desempenhar tarefas rotineiras ou não complicadas, mas a quem faltam as habilidades básicas para dar conta de viver bem em sociedade. E esse viver bem é no sentido de ter ali uma percepção crítica das coisas, saber entender ali as diferenças, saber entender os contextos de maneira mais ampla, né? E é muito curioso perceber que a descrição do analfabeto funcional é muito parecida com aquela que o Pablo Marçal faz, dos eleitores dele, né? É um pouco isso aí. E também tem muito a ver
com uma descrição que o Michel Alamed fez aqui no Twitter, até no X lá, né, que foi copiado aqui para o thread, né, do Instagram. E ele diz o seguinte aqui, né, a dramaturgia da viralização é igualmente metódica. Ele está citando aqui, né, uma pessoa. Jane Royals, considerada a maior especialista em shorts do mercado, do YouTube, shorts são esses vídeos curtos, né? Afirma que um dos principais segredos para criar vídeos com mais de 40 milhões de visualizações sobre temas como trabalhar no McDonald's por um dia, por exemplo, né? O principal segredo, né, é submeter o roteiro a uma ferramenta capaz de identificar a formação escolar mínima necessária para compreender com naturalidade o que está sendo apresentado. Então, dramaturgia da viralização, certo? Ou seja, qual é o contexto que a pessoa vai percebendo ali que chega mais rápido na cabeça das pessoas. Enfim, e vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre essa tendência que a gente tem enfim, né, de se conectar com esses aspectos mais brutos das coisas quando eles aparecem, né, e o quanto que isso, vendido como regra, produzido como regra e não dialetizado, acaba emborrecendo as pessoas e a sociedade de maneira geral. Tá? E aí ele continua, né, o Melamed, a referência técnica em questão é o Smug Complexity Index. Royals, que é a Jane Royals, tá, explica que a formação máxima adequada para um viral é a 5ª série. Acima desse nível, o engajamento cai drasticamente. Olha só que coisa inacreditável, né? Mas é isso aí, quer dizer, isso aqui significa o seguinte, para você viralizar, o ideal é que você faça um vídeo de inteligência 4ª série. Acima disso, já é arriscado não viralizar, tá? Então, quer dizer, então, repetindo, acima desse nível, o engajamento cai drasticamente. Segundo ela, Jimmy Donaldson, que é o MrBeast, né, que é o maior youtuber aí do mundo, né, o youtuber mais assistido da atualidade, não publica nada que exija entendimentos além dos de alunos da 1ª série. Né? E se vocês forem lá, né, veja bem, eu não tenho nada contra o MrBeast, nada contra essa menina, né, a questão não é essa, a questão é discutir isso como uma estética vigente. Né? Não é nada pessoal contra ninguém aqui, ou quase ninguém, né? Porque essas figurinhas tipo Pablo Marçal, Bolsonaro, Paulo Guedes, eles estão num lugar onde isso não deveria ser a regra, né? Mas, enfim, a questão é discutir isso como uma tendência, porque isso acaba gerando aí empobrecimento cognitivo e tudo mais, tá? Então, fala aqui, né, do que o youtuber mais assistido da atualidade, ele não publica nada que exija entendimentos além dos de alunos da 1ª série. E mais um último comentário aqui em relação a esse ponto aqui, né? Se vocês forem assistir os vídeos do MrBeast, parece bastante com o Silvio Santos, assim, o estilo lá do que ele faz, aqueles joguinhos e tal. E repito, foi o que eu falei aqui quando eu fiz o vídeo do Silvio Santos. Nada contra, porém, né, é importante a gente ponderar os efeitos disso e tudo mais, tá? Então vamos lá. A Royals continua, né, o Melamed, e explica que a formação máxima adequada para um viral é a 5ª série. Acima desse nível, engajamento tá. Isso aqui eu já falei, né? E aí ele finaliza dizendo: esses são parâmetros administráveis por inteligência artificial, o que significa que a tendência é os vídeos se tornarem ainda mais parecidos entre si, em linha com a tese que o avanço da inteligência artificial reduz a excepcionalidade no universo das produções culturais. Isso é muito interessante também de pensar, porque, enfim, eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso, um negócio de inteligência artificial e tal, e eu não chamaria isso aí de inteligência artificial, né? Porque existem aspectos, tem um texto do Jean Baudrillard, que é muito legal, no qual ele fala sobre um jogo de xadrez entre o Deep Blue, que era naquela época lá, isso aí década de 80, né? O computador mais potente da época, e o Garry Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, um russo, né? E ainda que o computador seja violentamente mais rápido, né, que o ser humano no nível de calcular as jogadas, e aí por isso ele tem uma vantagem contra quase todos os jogadores, porque, enfim, né? Mas tem uma coisa que ele não consegue fazer e jamais vai conseguir, que é ler blefe, né? A inteligência está aí. Não em ler o blefe, mas no tipo de estética que o blefe representa, que é a mesma estética de uma série de outras coisas, da metáfora, enfim, né? E da inteligência, coisa que o computador nenhum vai conseguir fazer isso, talvez jamais, né?
Então, enfim, ao mesmo tempo, essa reflexão comparada aqui pode ajudar a gente a entender o quanto que, na medida em que o Deep Blue, né, lia 1 milhão de jogadas por segundo, né, que a velocidade não é necessariamente um parâmetro de inteligência, né? Não é para tudo e talvez para pouca coisa, né? Enfim, então isso é um ponto importante aí. E aí, voltando aqui, né, a questão da burrice e tal, que a gente tem discutido aí nos 2 últimos vídeos, voltando àquele texto do meio, que eu também li uma parte com vocês, né, nos vídeos passados, eles continuam aqui falando sobre a palavra idiota, né? Se você procurar a origem do termo idiota, vai encontrar nos dicionários e em reportagens a explicação de que a palavra idiota vem do grego idiotês. O povo grego valorizava fundamentalmente o engajamento cívico das pessoas. Então, o insulto era para diferenciar o cidadão comum daqueles que tinham um cargo público ou alguma participação na vida política. Mais do que isso, até um idiota era aquele ser que só pensava em si, nunca no coletivo, né? Basicamente, um idiota era um alienado, certo? É nisso que Pablo Marçal aposta todas as suas fichas, na certeza de que seus eleitores abdicam de compreender a política para escolher alguém que fale a língua do ultraje das redes sociais, ou seja, do individualismo, que é a marca da direita brasileira, né? A direita brasileira defende diariamente, está aqui, né, o livro do Chomsky, que explica muito bem isso aí, o neoliberalismo, e é uma defesa do individualismo, que é uma defesa, em parte, procede, mas em uma outra parte é um disfarce para esconder a desidentificação radical que essa parcela da população tem com o próprio país, né? E, ao mesmo tempo, apaga, muitas vezes, a importância do coletivo, para além também de que essa manifestação da defesa do individualismo na direita brasileira ela é um efeito de uma substituição também frustrada que existe aqui no Brasil de Portugal pelos Estados Unidos, né? Porque não tem, como eu falei aqui, já fiz vários vídeos falando sobre isso, não existe, enfim, né, retorno disso. Os estadunidenses não admitem que a gente seja iguais a eles, estão cagando pra gente, pelo contrário, acham a gente inferiores, e enfim, né? E a direita brasileira se incomoda muito com isso e se vinga aqui no pobre do país e disfarça isso, né, dessas formas que eu também tenho dito em alguns vídeos aí. Quer dizer, não, olha só, o mundo é isso aí, é pragmatismo, o capitalismo venceu, o mercado venceu, o individualismo é que meu irmão, isso aí, entendeu? Papo esse aí de comunismo, isso aí é coisa de, entendeu? E aí, enfim, né, isso não passa de um disfarce, porque o mundo é muito mais amplo que isso, né, não cabe só na ideia de individualidade, nem só na ideia de coletividade, né? Se você não pensa essas duas coisas, você acaba virando um idiota do individual ou um idiota do coletivo. No caso da direita brasileira, enfim, né, salvo exceções, uma epidemia de idiotas do indivíduo, né, que são os neoliberais, tá? Enfim, e aí, para finalizar, ainda no texto aqui do meio, né, eles dizem do benefício próprio, né, do individualismo, do benefício próprio. Quando ele traduz suas idiotices para a economia da atenção das redes, ele, no caso, o Pablo Marçal, né, ele está descrevendo claramente o que os algoritmos priorizam em suas entregas, né? O algoritmo ele também é bastante isso, né? Isso quando você não tem um sistema hackeado por um bandido, como é o meu caso aqui, porque aí o algoritmo joga em função da egolatria do retardado, né? E não, enfim, né, na minha individualidade aqui. Mas, de maneira geral, o algoritmo ele joga para poder ficar estimulando o seu lado individual o tempo todo, né? E aí, enfim, falar de propostas com qualquer sobriedade, continua aqui o texto, né? Ou mesmo fazer memes mais engraçadinhos não são eficientes na economia da atenção política, né? Ou talvez fosse o caso de dizer na economia da atenção antipolítica, né? Mente, porque isso aqui também, né, essa ideia de ficar chamando de político só porque está conectado com a campanha, digamos, uma afronta ao sentido mais amplo que a palavra política tem, e sentido esse que garante a manutenção de amplitudes possíveis na sociedade, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com... O Pablo Marçal não é um político, né? Ele é um aventureiro ali, está enganando, enfim, né, um monte de trouxa aí. Essa é a grande verdade. Ou ingênuos, né, para não generalizar também. Mas enfim, e aí para finalizar, mentir que o adversário é cocainômano ou que a adversária é culpada pelo suicídio do pai, etc. e tal, isso sim chama atenção.
E aí, nesse ponto aqui, é interessante pensar, né? Por quê? Porque esse tipo de baixo nível, né, que é o que a gente está vendo aí nesse grotesco, ressentido, de péssimo nível, e ao mesmo tempo sem nenhuma elaboração, né, nessa direita, nessa neodireita, nesses retardatários, inevitavelmente chama a atenção de muita gente, porque a gente tem um lado, né, todo mundo tem esse lado, digamos, um lado que a gente pode chamar de animal, ou um lado excessivamente sensível, ou emotivo, e etc e tal, que acaba empurrando a gente a prestar atenção em certas coisas que são muitas vezes, enfim, geradoras ali de mais violência, de mais problema e tudo mais, né? Não é à toa que tem um acidente na rua, todo mundo para ver o corpo, todo mundo quer ver ali, né, o osso para fora, quer dizer, né? E esse tipo de coisa, quando você tenta construir uma lógica mais civilizada, você bota uma tarja nisso, você não mostra, né, a cena toda, porque isso, enfim, acaba estimulando um lado problemático que a gente tem, nem todo mundo tem, tá? Só que essa gente, que são esses retardatários, que são, além de alienados políticos, são, enfim, né, idiotas mesmo, né? Eles estão o tempo todo preocupados com essa lógica de resultado imediato, né? Portanto, desconectado de qualquer extensão, de qualquer reflexão, de qualquer ponderação, e aí ficam, né, enfim, reproduzem esse tipo de bosta, quando não, né, em vídeos e coisas bizarras, pelo menos na fala, né? E aí o que resta para uma gente dessa? Xingar, enfim, né? E puxar discussões vazias. Esse é o retrato do bolsonarismo, né? Ou de uma parte dele ali, né? Enfim, e aí, pessoal, para finalizar, tem algumas últimas coisas aqui que eu gostaria de mostrar. Então, quer dizer, isso remete mais uma vez ao que o Carl Sagan desenha aqui, que aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 80 e tal, aquela coisa de, enfim, religião da nova era, pseudociência, né, uma estupidez generalizada, gente dizendo que foi sequestrado por ET e blá blá blá, e tudo isso sendo assimilado de maneira muito, muito rasa por uma parcela grande da população, porque esse pensamento científico, esse pensamento filosófico, etc e tal, enfim, não estava sendo estimulado, né? Então é legal reler o Carl Sagan nesse sentido, tá? Porque, inclusive, parte da retórica que, enfim, que sustenta isso no vômito dessa gente, né, é uma retórica que tem, né, um rastro nos Estados Unidos, tá? Isso também tem a ver com a questão das fake news, tá? Tá aqui o livro da Lúcia Santaella, e ela diz, inclusive aqui, ela fala sobre a questão da atenção aqui na página 32, tá? Ela diz: o usuário compartilha sem nem mesmo ler o conteúdo, no caso das fake news, né? Só passando os olhos na chamada e na imagem, cujo poder de atração as colocam, ou seja, a chamada e a imagem, né, no foco central da atenção, né? Mas essa atenção é entendida como algo ali reduzido, né, e não a atenção complexa de que fala ali o Jonathan Crady, né? Então é legal também pensar porque as fake news são 99% delas produzidas por essa mesma direita e consumidas por gente que está acreditando nesse discursinho aí como uma solução para o Brasil, né? E aí o Jean Lacoste aqui, nesse livro aqui, Filosofia da Arte, ele fala da questão do sublime, né? A gente falou da questão do grotesco, tá? E é bem isso, né? Eu falei essa questão aqui do excesso de emoção e tudo mais. E ele diz aqui que o sentimento de sublime, na página 31, 32, né? O sentimento sublime, que é o oposto, né, do grotesco, como eu falei no vídeo passado, o sentimento de sublime que a grandeza e a força suscitam no espetáculo da natureza, nada nos revela a respeito da própria natureza. Esse sentimento sublime, faz-nos descobrir em nós próprios uma finalidade racional, uma destinação moral independente da natureza, e arranca-nos por um instante, dirá Schopenhauer, ao egoísmo ilusório do querer viver individual. Eu não diria que é independente da natureza, tá? E também não acho que exista um sublime totalmente desconectado, né, da emoção e tal, né? Obviamente que não. Porém, isso de fato, quando a gente precisa, né, entender melhor esses contextos públicos, políticos, ou até mesmo um filme, enfim, um livro, é interessante que a gente bote esse sublime um pouco na frente ali, ou até muito na frente, para que a gente não, enfim, fique preso, né, nessa lógica muito rasteira, muito grotesca,
e, como diz ele aqui, muito presa num egoísmo ilusório do querer viver individual, que, repito, é o retrato do discurso da direita brasileira, né? Enfim, então isso aqui também resume bem a questão aí. E por último, acho bacana citar mais duas coisinhas aqui rápidas. Tem esse livro aqui do Gustavo Bernardo, o livro da ficção, da metaficção, tá? No qual ele fala aqui na página 15 sobre a questão do realismo, né? Então ele diz aqui o seguinte: toda linguagem pode ser percebida como metafórica se as palavras não são as coisas que designam, né? E aí depois ele continua dizendo: a metáfora surge sempre no lugar de outra coisa, precisamente daquilo que não se sabe. Se aceita o caráter metafórico de qualquer linguagem, precisa admitir que todo discurso é ficcional. E aí finalizo aqui com o último trecho dele, quando ele diz: o argumento dele é o seguinte: temos acesso ao real apenas através da mediação dos discursos. Todo discurso elabora ficções aproximativas à realidade, portanto, todo discurso funda-se pela ficção, logo, todo discurso é ficcional. Tem uma série de detalhes interessantes aqui que dá para refletir, né? E dá até para fazer um vídeo sobre isso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas posso até fazer outro. Agora, o ponto-chave é o seguinte: a lógica, pensando nessa questão que ele levanta aqui, a lógica que rege a cabeça desses pragmáticos, individualistas, neoliberais, reducionistas, simplistas, individualistas, imediatistas e idiotistas, né, que a gente está vivendo aí, é uma lógica de dizer, de vender a ideia de que existe um real objetivo imediato que está completamente desconectado de qualquer ficção e, portanto, de qualquer elaboração mais ampla, de qualquer sublime, de qualquer extensão, etc. e tal, né? Isso emburrece, empobrece, mediocriza, né? E é o que a gente está vivendo aí, né? A ponto do cara chegar e dizer que, entendeu? Eu tenho que ser idiota mesmo, que as pessoas são idiotas, por que eu não vou ser idiota, né? Quer dizer, enfim, então eu vou até fazer depois mais um vídeo aqui sobre esse trecho que é bem legal desse livro aqui, para poder ponderar aqui uns detalhes muito bacanas, mas, enfim, é isso. E aí, para ficar apenas na conexão disso com esse tema que a gente está, enfim, conversando hoje aqui. E por último, deixo aqui para vocês uma última questão que eu acho importante levantar em relação ainda a esse quadro todo, que é o desenho da superfície do discurso da direita brasileira, da questão da banalidade do mal da Hannah Arendt, certo? Por quê? Porque todas essas palavrinhas que eu estou usando aqui, né? Enfim, o pragmatismo, o imediatismo, o reducionismo, o simplismo, esse realismo rasteiro, que não é outra coisa senão o pragmatismo, e que mais aqui, né? O efêmero, e o instantâneo, etc. e tal, tudo isso são sinônimos do banal, né? Então, é interessante a gente pensar aí o quanto que esse retrato bizarro, que está aí muito manifestado na fala do Pablo Marçal e na existência do Bolsonaro, do Paulo Guedes, etc. e tal, tudo isso a gente tem que pensar se isso não é a banalidade do mal da direita brasileira, né? E, portanto, a banalidade do mal do próprio Brasil, né? Banalidade do mal essa que a gente tem que tentar superar aí, né, para poder alçar, enfim, quem sabe horizontes mais amplos e chegar pelo menos no mínimo de iluminismo, né, e de... enfim, até de um romantismo de alto nível e um romantismo dialético e numa modernidade, ou enfim, né, num estado, né, político e filosófico, histórico, etc. e tal, melhor do que o que a gente vive hoje, né? Enfim, a gente tem que superar isso aí, tá? Não vai dar tempo de falar de tudo, né? Já tinha separado aqui outras coisas, de repente eu deixo aí para um próximo vídeo, mas a questão é essa, tá? Diante de todas essas características aqui bizarras, que são ali, né, o pano de fundo dessa superfície muito acelerada e muito estúpida, né, do Pablo Marçal, e que é a mesma do Bolsonaro, da Damares, Paulo Guedes, etc. e tal. Isso aí é uma faceta bizarra do que a gente está vivendo, mas assim como existe o lado bom, né, do bolsonarismo naquilo que ele denuncia dos excessos da direita tradicional, isso também tem um lado bom, né, que é o lado bom de que abre aí uma janela de reflexão para a gente pensar os nossos problemas, né, do Brasil. Beleza, pessoal? Então é um pouco isso aí, tá? E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos do canal. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.